Meus irmãos e minhas irmãs, elevemos nossas preces a Jesus Cristo, de quem nos queremos revestir neste retiro. Senhor Jesus, fostes pobre e fostes também obediente. O autor da carta aos Hebreus, citando o Salmo 40, nos diz que entrando no mundo, vós assim pronunciastes as seguintes palavras: sacrifícios e oblações não foram do vosso agrado, ó Deus. Por isso, eis que venho para fazer a vossa vontade. Durante vossa vida pública, outra coisa não quisestes realizar ou fazer, a não ser a vontade de vosso Pai. Eu tenho um alimento que vós não conheceis. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Esta mesma prontidão em fazer a vontade de Deus vos levou a Jerusalém, pois devíeis anunciar o reino também no centro nervoso e na capital religiosa de Israel. Esta mesma obediência levou-vos à morte e à morte terrível da cruz. Sempre de acordo com o autor da carta aos Hebreus, a conclusão é esta: tendo obedecido até a consumação da própria vida, tornou-se causa de salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Senhor, nós gostaríamos de imitar-vos, não apenas na vossa pobreza, mas também na vossa obediência ao Pai. Concedei-nos esta graça, vô-lo suplicamos, vô-lo pedimos, ainda que esta obediência seja contrária aos nossos desejos e às nossas veleidades. Amém. Cristo obediente a Deus. Queremos revestir-nos nós também da sua obediência. Queremos nós também obedecer. Aqui também é preciso fazer distinções. Existem os religiosos que, além do voto de pobreza, realizam o voto de obediência. E desta feita procuram ver a vontade de Deus na vontade dos superiores religiosos. Ninguém é obrigado a fazer voto de obediência. E quando eles o fazem, não é que queiram obedecer a homens, a pessoas mais inteligentes, a pessoas mais refinadas. Não, eles querem obedecer a Deus, mas eles, numa visão sobrenatural, desejam ver a vontade de Deus concretamente dita a eles através da vontade de um superior. O que não deixa de causar certos problemas, porque os superiores não são divindades, os superiores não são infalíveis, os superiores podem errar e muitas vezes erraram e continuam a errar. E eu tenho consciência e experiência disso. Mesmo assim, e este é o conselho que se dá a eles,
Se o superior não o manda realizar algo decididamente, diretamente contra a lei de Deus ou contra a sua consciência, deve ser obedecido. Pode o súdito apresentar as dificuldades que não são do conhecimento do superior, mas se mesmo assim se mantiver aquela ordem, ela deve ser obedecida. Nós, se não somos religiosos, não temos este voto de obediência. Mas, como acontece com a pobreza, temos também que obedecer, pois aqui também não se trata de um conselho a eles dirigido, a uma elite proposto. Aqui se trata de uma ordem peremptória de Deus. No reino de Deus, na vida eterna, entrará apenas aqueles que obedecem a Deus. E como sei se estou obedecendo a Deus ou não? Bom, existem alguns parâmetros. Em primeiro lugar, existem os 10 mandamentos, o decálogo, além dos quais não se vai, se se quer manter na amizade com Deus. Além do decálogo, existem os pronunciamentos autoritativos do magistério da Igreja, para aqueles que aceitam o magistério e a presença do Cristo pastor na voz autorizada do magistério, quando se pronuncia seriamente sobre algum problema. Por exemplo, encíclicas papais. Em terceiro lugar, existe a consciência de cada um. E aqui entramos num terreno delicado, pois se a consciência é o último fórum de decisão, e é mesmo, por outro lado, se deve dizer que uma consciência pode estar mal formada, ou então deformada de vez. Uma consciência pode estar pervertida. É preciso acrescentar que além da consciência e acima da consciência está a vontade de Deus. E aquele que possui a consciência deve fazer o possível a conformá-la sempre com a vontade de Deus. Mas resta o fato inegável que Deus se serve da consciência para transmitir diretamente ao coração os seus desejos. Assim, por exemplo, alguém, num determinado momento da sua vida, resolve tornar-se padre, ou tornar-se religioso ou religiosa. Deus lhe deve ter falado através da consciência. Em quarto lugar, ou quinto, existem os bons conselhos de homens de Deus, de pessoas mais experimentadas do que eu nos caminhos da oração e nos caminhos da intimidade com Deus. Existem bons livros que formam e que nos dão ou nos apresentam luzes para o discernimento nas nossas vidas. Estes são os parâmetros. Além desses parâmetros, outros não temos. Porém, eu estou mais do que convencido que estes parâmetros bastam para que eu
obedeça ou desobedeça a Deus. Se se trata de uma desobediência explícita, consciente e grave, eu estou fora da amizade com Deus. Eu deveria me reconciliar com Deus e com a igreja através do sacramento da confissão. O que eu não posso nunca é buscar um álibi, qualquer que ele seja, para desobedecer a Deus. Vamos repetir o decálogo. Os pronunciamentos do magistério, a consciência, homens de Deus, bons livros que nos dão boas orientações. Através desses instrumentos, Deus fala à nossa consciência e Deus nos pede algo a nós. E é preciso ser mais claros. Deus pode pedir alguma coisa a mim que não a Ele. A mim pode pedir tudo, como a São Francisco de Assis pediu tudo, até mesmo a roupa do corpo. Pode acontecer que se contente com a metade ou com a quarta parte, como foi o caso de Zaqueu. Não existe aqui também uma uniformidade. O que não pode de forma nenhuma existir é desobediência a Deus. E agora, falemos um instante em desobediências a Deus. Somos livres e Deus não força quem quer que seja. Mostra-nos um caminho, dá-nos uma direção, mostra-nos a sua vontade, mas não se impõe a nós com uma força, digamos, quase policial. Não nos obriga, não nos violenta. Pode, portanto, alguém desobedecer a Deus? Eu diria tranquilamente. E que acontece com uma pessoa que desobedece a Deus? No curto prazo, pode não acontecer nada. E isto poderia ser até um troféu. Eu faço o que quero e nada me acontece. A médio e longo prazo, esta vida assim caminhada conduz à frustração, conduz à catástrofe, conduz ao desastre. Há certas pessoas que chegaram no alto dos seus 70, 80 anos e que fizeram o que quiseram, sem jamais terem perguntado a si mesmo se aquilo agradava ou desagradava a Deus. Se pode olhar para esta vida ou para essas vidas e notar o vazio, e notar a frustração. Frustração na família, frustração na profissão, frustração nas amizades, frustração nas virtudes. Se esta pessoa tivesse caminhado pelas estradas dos mandamentos de Deus, não estaria naquela situação deplorável em que se encontra atualmente.
Existem pessoas assim? Existem. Lamentavelmente, sim. E aí? Aí acontece o seguinte: vem o remorso, vem a tristeza, vem o arrependimento. Tivesse eu seguido aquela orientação, tivesse eu seguido aquele conselho, tivesse eu seguido aquela página do Evangelho, tivesse eu ouvido melhor Deus na minha consciência, tivesse eu perguntado a Deus e interrogado a Deus através da oração antes de agir dessa ou daquela maneira, estaria numa posição muito diferente daquela que estou. Mas isto não aconteceu. E agora eu me encontro abandonado. Ou melhor, Deus, de certa maneira, permitiu que eu fizesse tudo quanto quisesse, e tudo quanto fiz não me levou a nada. Tudo o que fiz não me construiu. Tudo o que fiz não me edificou. Tudo o que fiz não me santificou. E agora? Agora, bem, há tempo ainda? Deus me dá 1 hora para que reverta o processo? Na sua infinita misericórdia pode acontecer. Porém, o passado será sempre passado. O passado nem Deus modifica. Pode sepultá-lo no fundo do mar, mas modificá-lo não. Ainda que entremos na vida eterna, nós entraremos na vida eterna com a nossa biografia, com o nosso passado, com o que fomos, com o que fizemos, ainda que tenhamos sido, no final da existência, misericordiosamente perdoados por Deus. Existem pessoas que levaram vidas extravagantes e anti-evangélicas e que não obedeceram a Deus e que no final se converteram. Existem, mas não posso apresentar estas pessoas como modelo a serem seguidos. A ninguém. São modelos a não serem seguidos. Em primeiro lugar, nós nunca sabemos quando morreremos. Em segundo lugar, nunca saberemos de que forma morreremos. Em terceiro lugar, não sabemos se na hora da morte ou pouco antes receberemos a grande e imerecida graça de um arrependimento que lave todas as nossas desobediências. E como para tudo existe um limite, é melhor não buscar esse caminho. É melhor não seguir adiante. É melhor, enquanto temos tempo, energia, vida e, quem sabe, alguns anos pela frente, obedecer a Deus de todo o coração. E se a obediência, em determinados momentos, se torna particularmente difícil, quase que asquerosa, ou uma obediência amarga que me estrangule, existe sempre o recurso à oração. E com a oração e a graça de Deus, nós podemos realizar coisas que, humanamente falando, são absolutamente impossíveis e até inconcebíveis. A graça vem e a graça torna exequível. E nós podemos dizer com Santo Agostinho: ordena-me o que quiseres, mas dá-me a graça de realizar aquilo que tiveres ordenado. E é assim que Deus se coloca diante de nós. Ele não apenas se limita
a exigir algo, a pedir algo, mas ele oferece desde dentro a graça e a capacidade de obedecermos. E falando, ou tendo falado da desobediência, falemos também dos frutos da obediência. São os frutos do Espírito: paz, tranquilidade, consciência limpa. Realizei aquilo que era vontade de Deus, ou me parecia honestamente ser vontade de Deus. A vida se encerrou, não me apego a ela, e agora estou pronto a realizar o último ato de obediência: deixar tudo neste mundo, deixar a minha vida, deixar o meu pobre corpo, abandoná-lo para sempre, deixar que volte à terra e me entregar nas mãos de Deus. Em manos tuas comendo Espírito meu. Nas vossas mãos entrego o meu espírito. Nas vossas mãos eu entrego a minha vida. Eu procurei realizar a vossa vontade. Se fui infeliz em algum momento, eu me consolo com as palavras da Escritura. Se o nosso coração nos acusa, desde que tenhamos tido uma reta consciência global, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Queremos encerrar esta meditação, mas não a encerraremos sem colocarmos algumas perguntas que podem ser provocatórias. Eu obedeço a Deus? Levando em conta os 4 ou 5 parâmetros, as 4 ou 5 indicações dadas no início, eu procuro ser dócil a Deus? Houve momentos na minha vida em que eu desobedeci conscientemente a Deus? Em que eu fiz a minha vontade própria, sabendo que não era a vontade de Deus? Quais foram as consequências das minhas desobediências? Ou quais as consequências da minha surdez em ouvir a sua vontade? Poderia eu ser hoje uma pessoa diferente da que sou se o tivesse escutado melhor e obedecido sempre? De qualquer maneira, agradeçamos a Deus, porque quaisquer que sejam as respostas que dermos, melhores do que no passado, é possível que nós sejamos. Sejam dadas graças a Deus. E nós continuamos a escutar no silêncio, após esta meditação, a sua voz.